Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo de livros de 2024 aqui no canal. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu fiz alguns vlogs e ainda tem alguns pra sair no momento que está saindo esse vídeo. Eu fiz uma viagem curta no litoral paulista ali, porque a gente tava tendo muito gasto com a mudança, como vocês podem ver, eu mudei aqui, né? Me mudei, aproveitei para comprar um estante, para colocar os meus livros, para fazer uma escrivaninha bacana. Eu pretendo ainda mostrar tudo pra vocês, depois fazer um vídeo de como a casa tava quando a gente alugou, assim, toda a reforma que a gente teve que fazer, todos os móveis que a gente teve que comprar. E teve que comprar, tinha coisas que tinha que comprar, então tipo, tinha que comprar guarda-roupa, tinha que comprar armário da cozinha, e essas coisas, vocês sabem, não é barato, além de frete de mudança, de pintura, nossa, somado isso, o estresse. Eu ouvi muita gente dizer, e eu concordo, que a gente só sabe a quantidade de coisas que a gente tem quando a gente precisa fazer mudança, porque você começa a ver aquelas caixas se empilhando, aquelas caixas se empilhando, e você fala, não preciso disso tudo no meu dia a dia pra eu viver, eu não preciso. Dá vontade de tocar fogo, começar tudo do zero. Eu, por exemplo, tinha vários vestidos de festa, assim, eu vou pra uma festa, eu compro um vestido caro, uso uma vez, e não fico com aquele vestido, pode ser que eu use algum dia ainda e tal. Aí eu fico lá com 15 vestidos de festa e qual a chance? Sabendo que, por exemplo, eu fui pra um casamento no fim do ano, que era um evento importante, e eu acabei comprando um vestido novo. E vai ficando fora de moda, e você fica ali com aquele apego, sabe? Ai, me deseja um monte de coisa, e esse desabafo todo. Pra me justificar também, porque que não saiu vídeo de metas de 2024 antes, não saiu os livros que eu li em dezembro, não saiu os livros que eu tô querendo ler em janeiro, não saiu nada, mas tô aqui pra suprir essas faltas. Então vamos lá. Vamos começar com o meu depoimento de pessoa de recesso, né, que não está mais de recesso, mas que quando eu estava de recesso não queria nada apertando minha mente, sabe, não queria nada me apurrinhando. E aí eu falei, não vou seguir meta nenhuma, não vou ler o que eu quiser ler. E nisso eu me deparei até com muitos livros que eu comecei a ler. E não curti, falei assim, não, esse daqui eu quero ler ainda, mas vai ser para outro momento. Demorei a pegar um livro que eu realmente conseguisse conseguisse me segurar de alguma forma. Eu não estava conseguindo encontrar. E foi bom também, né? Eu não tinha passado ainda, talvez, por essa ressaca literária, né? Porque eu nunca fui tão literária. Mas foi interessante. Acabou que eu li realmente algumas coisas em dezembro, eu vou compartilhar aqui com vocês. E também já fiz algumas leituras finalizadas em janeiro. E tem alguns ainda que eu tô gostando de ler. Vamos lá. Em dezembro eu li livros que eu amei muito. Eu acho que o topo desses últimos livros que eu li foi As Boas Mulheres da China, da Xi Han. Eu acho que quando eu fiz o último vídeo aqui sobre livros, terminado ele, mas eu tinha falado que eu tava gostando muito. E a história só ficou muito mais pesada, porque é uma história pesada, são histórias reais. Quando eu comecei a ler, eu achei que era historinha mesmo, né? Depois que eu fui ver que eram realmente depoimentos reais de uma repórter chinesa, que na época ali do fim da Revolução Cultural, né, na China, e que as coisas já estavam mais abertas um pouco, ela comandava uma rádio e ficava lendo depoimentos de mulheres e leu cada coisa horrível. E acabou que quando ela saiu da China, ela conseguiu compilar algumas dessas histórias e fazer esse livro. E é um livro, assim, pesadíssimo, mas a escrita dela é muito boa, é uma história imersiva, vale muito a pena. São histórias imersivas, na verdade, porque são histórias de várias mulheres. E é triste, né? Enfim, já até desabafei sobre a situação feminina no mundo, assim, como me deixa um pouco revoltada com a humanidade. Ali, o Holocausto Brasileiro, pessoas que ficavam em cárcere, né? Pessoas que, em tese, tinham problemas mentais e ficavam presas. E como deteriorava, assim, né, as condições de vida dessas pessoas no Hospital Psiquiátrico de Barbacena. É um livro pesadíssimo também. Eu acho que talvez, por eu ter lido ele depois do livro da Xi Han, eu não consegui, assim... eu amei, a história é maravilhosa, o propósito é perfeito. Ela escreve muito bem, mas eu acho que eu tava com uma régua tão alta ali, porque a Xi Han escreve tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que eu senti as nuances, sabe? Mas assim, perfeito, maravilhoso. Aí, o primeiro livro que eu terminei em 2024 foi do Carl Sagan, Contato.
E aí vamos ter uma conversa séria aqui. Eu tinha muita vontade de ler algum livro do Carl Sagan, porque eu sempre escuto podcasts, youtubers, eu sou muito assim, levanto muito a bandeira pra ciência e pro pensamento científico. E as pessoas que eu escuto, que eu acompanho, sempre falam do Carl Sagan. Eu não sei por quê, porque isso acontece também muito, assim, de eu ter impressões erradas de livros que eu ainda não li. Eu achava que o Carl Sagan era ateu. E eu sou ateia. Eu não sou ateia praticante, como eu gosto de dizer. Porque eu falo, por favor, Deus, não sei o que, me ilumine e tal. E por favor, e fico fazendo as promessas e... Mas assim, não acredito em nada. Eu sei que é um assunto delicado, mas eu também não quero, não empurro a minha forma de pensar pra ninguém. Também não gosto que empurrem a forma de pensar pra mim. E eu não sei porque eu tinha a impressão que o Carl Sagan também era ateu. E aí a história foi se desenhando de um modo que eu falei assim, pô, eu tô me ligando nessa linha aqui de pensamento que ele tá levando, não é uma linha que eu gosto, é uma linha de religiosidade, que eu não sou, eu não imponho meu ateísmo, minha forma de pensar para as pessoas, mas eu também não gosto que imponham a religião delas pra mim, não quero que... E aí, primeiro, eu achei que não fosse uma historinha, era uma historinha, né, é um livro que as pessoas tem uma diferença, por exemplo, do Matéria Escura que eu li do Blake, que ele teve apoio científico, né, pra desenvolver a história. Então, a história, ela tem ali, ela se justifica muito bem cientificamente. O Carl Sagan não, ele é um cientista, então como ele é apaixonado por isso, eu acho que ele às vezes encaixa física em lugares que uma pessoa que estivesse só interessada em contar uma história não encaixaria, sabe? Ele se debruça em questões... É um livro que se utiliza, na verdade, da história. A história não tem apoio científico. Ela, na verdade, é a ciência, né? Ele se utiliza ali de um quadro de história, né? De um personagemzinho para explicar a ciência. E primeiro, né? A física nunca fui apaixonada. Assim, gostava de física e tal, mas a física mais ligada à prática. Só que nunca foi minha matéria preferida, então teve isso também, essa pegada que achou um livro chato. Tinha a pegada de que as coisas não aconteciam, porque como ele fica muito se explicando cientificamente várias coisas e várias coisas físicas. Primeiro que tinha hora que eu, nossa, voava, e tinha momentos também que eu falava assim, gente, vamos, eu quero saber, vamos, quero que isso aconteça, e o livro longo e as coisas não aconteciam, sabe? E eu fui vendo também essa pegada religiosa que não me agrada, não é a minha vibe, talvez seja sua, tudo bem. Não vou dizer que é um livro mal escrito por causa disso, mas não é um livro que eu me interessaria de ler, entendeu? E aí, eu acho que isso me deu uma boa ressaca literária aqui, vamos justificar. Eu acho que minha ressaca literária veio aí desse livro do Contato de Carl Sagan. Terminei de ler, achei todo momento até o fim que eu ia ter um plot twist, que essa religiosidade que eu tava sendo, aquela impressão que ele tava querendo ali inserir, não ia acontecer, mas no final, gente, deu missa, deu culto, e eu fiquei, ai, meu Deus. Pronto, já estamos aí justificando minha ressaca literária, essa terapia aqui com vocês. Aí o segundo livro que eu consegui terminar agora em janeiro, né, em 2024, foi Maus. Eu já tinha começado, já tinha meio que pegado ali, tinha visto que eu tava gostando, um quadrinho maneiro. E eu consegui, durante a viagem, assim, de carro, meu marido dirigindo, eu fui lendo, e eu consegui terminar. E, nossa, pesadíssimo também. O livro Maus, ele tem aquela pegada de conseguir explicar pra gente o peso do Holocausto, o peso, inclusive, para as pessoas que sobreviveram, né? Que perderam familiares, que passaram por aquelas coisas terríveis, e a culpa que elas até sentem por ter sobrevivido. E a dificuldade dos familiares que não passaram por aquilo, e conviver com essas pessoas assim tão massacradas, que estão tão feridas, né? Porque a história é contada do ponto de vista, com quem conta pra gente é o pai, né, do autor, mas ele faz várias quebras da quarta parede para poder falar também pra gente sobre o processo de escrita e sobre o contato que ele tinha com o pai dele ali. Então é muito interessante.
ele vai falando coisas específicas da guerra, bota mapa, e ao mesmo tempo o fato de ser quadrinho faz com que a gente não tenha aquela fetichização do sofrimento, sabe? Tem tanta gente assim, horrível no mundo, e eu vejo que as pessoas ficam querendo justificar que elas são do bem e tal. Elas estão querendo justificar aquele sentimento delas ruim, sabe? Elas são, na verdade, sádicas, né? Inclusive, eu tava vendo até aqui, né, o significado de sadismo, que é sadismo no Google. Sadismo é uma palavra usada para se referir a um indivíduo que sente prazer com o sofrimento alheio. Então eu vejo que nesses filmes de guerra, nessas coisas que os homens adoram assistir, você vê às vezes que fica correndo em grupos, assassinato de pessoas. Isso aqui matou um ladrão, e você nem sabe se aquela pessoa é um ladrão mesmo, mas tem gente ali que gosta de ver aquelas cenas horrorosas porque elas são sádicas. E que é uma palavra que se refere a um indivíduo que sente prazer com o sofrimento alheio. Ela simplesmente sente prazer e aí ela tenta justificar aquilo de alguma forma. Ela sente a sensação de satisfação ao fazer alguém sofrer ou presenciar um sofrimento. Então, tipo, eu acho que o mouse, ele consegue, ao mesmo tempo que faz a gente sentir aquele peso daquela dor, ele tira um pouco dessa fetichização, desse sadismo de quem poderia ler só pra ver sofrimento, sabe? Porque tem um quadrinho, é preto e branco, então, livro excelente, recomendo muito. Ele parece longo, mas como ele é quadrinho, ele vai passando rápido, as folhinhas são grossas. Eu amei muito, não estou com ele aqui, mas ele está em alguma parte aqui da minha estante. Aí depois disso eu fiz assim, pronto, então a gente já sabe que a minha vibe agora vai estar sendo quadrinhos. E aí eu fui aproveitar para ler um quadrinho em inglês. Aí comecei a ler Headstopper, né, em inglês, que tava uma promoção da Amazon, que teve livros em inglês, e foi bem baratinho, eu acho, foi 20 e poucos reais. Gente, e como é um livro adolescente, assim, com linguagem do dia a dia, é muito fácil de entender. Meu inglês é intermediário para básico, e eu tô indo muito bem, olha, eu já tô aqui na metade, gente, eu tô arrasando, eu tenho muita figura, então é bom de entender. Pra quem tá como eu aqui, quem tá como eu querendo aprender mais, né, de inglês, é excelente, ó. Até agora eu não tive dificuldade com vocabulário, como eu disse pra vocês, eu sou intermediário para básico. E é isso. Recomendo muito, tô amando, tô apaixonado por esses personagens. Ai, fiquei sentindo uma pegada Meg Cabot aqui de garoto americano, amigo. Tô me sentindo jovem novamente, pena que as férias acabou, senão ainda ia ter mais essa sensaçãozinha de férias, que eu li muitos livros nas minhas férias. Aí terminei também um livro de contos de Chico Buarque, tinha muita vontade de ler mais coisas dele. Eu li A Menina do Chapéu Amarelo quando era criança, nunca mais li nada. Tinha muita vontade de ler algo dele, e aí eu li esse Anos de Chumbo e amei, lendo Kindle, né? Fui lendo também durante a viagem e depois na volta, né? Porque Mouse eu acho que eu terminei só na ida, porque eu já tinha começado, e depois fiquei lendo esse. Ai, gente, eu amei, é uma pegada assim, Edith Costelli, sabe? Aqueles contos assim que você termina e você fala, será que ele quis dizer isso? Será que... Mas a história, ao mesmo tempo, ela consegue se fechar ali, o gingadinho daquela, né, do desenrolar da história gostosinho. Eu não sou uma pessoa muito apegada à música, assim, eu não sou uma pessoa muito sonora, na verdade, né, de apreciar tons, melodias, né, nunca toquei nada. Então eu sempre gostei muito do Chico pela poesia das letras, né. E os contos são mais ou menos isso, né, aquela poesia das letras do Chico, só que com tempo para ele poder se aprofundar mais nelas, então recomendo muito. Então acabamos os livros que eu li, e agora vamos para os livros que... é muito difícil para mim, mas estou lendo ainda. Mostrei Headstopper, que eu acho que eu vou terminar em breve. Aí tava lendo Deuses Americanos também, com essa pegada, começou Deus em Contato, e Deuses Americanos, e muitos deuses, e aí eu comecei, meu Deus, meu ateísmo tá latejando aqui, e era um negócio também muito viajado, muito super-herói também. Eu não sou muito da fé de super-herói, sabe, gente? Eu gosto de um Darth Vader ali, gosto de um negócio assim, do Loki, mas não é, sabe, eu não sou aquele pessoal, meu Deus, Homem-Aranha e... só preguiça isso aí. Aí também tô demorando a ler, né, tô quase na metade, mas quase, ainda tô lendo pelo Kindle. Aí coloquei pra ler Noites Brancas também, que é aquela edição que é um Dostoiévski, né? Eu tô ainda também na metade de O Idiota, e aí eu demoro tanto, eu até gosto, mas é aquelas histórias
russas, que é de dia a dia, de coisas, entradas familiares, assim, diários, né? Ai, fulaninha vai casar com fulaninha, e agora eu tô um pouco cansada. Aquele negócio meu Dalton Web. E agora eu tô um pouco cansada, mas aí eu demoro, aí eu me perco, esqueço. Tô mais ou menos na metade do Idiota aqui, que eu quero que seja o meu primeiro Dostoiévski. E eu parti pra Noites Brancas, que era bem curtinha, né? Praticamente um conto, naquela edição que foi lançada pela Antofágica. Eu não sei se tá até aqui. Este aqui. Só que, gente, meu Deus, que personagem chato. Pra começar, que tinha uma pessoa, assim, afetada na minha faculdade, que me deu uma perseguida, assim, que falava um negócio estranho pra mim, que eu não sei porque ele ia estar deixando os papos. Eu tenho maior medo de stalker, perseguidor, e não vou. E aí esse cara aqui, desse livro, até o momento que eu tô na página 30. É mais ou menos, deixa eu ver aqui quanto do livro que é. Sei lá, 30% do livro. Gente, muito chato, muito, ai não. Aí eu parei também e falei, ai, não tô afim agora, mas eu quero terminar. Aí não tô afim agora. Aí lendo também, aqui o Idiota, que eu já falei pra vocês. Aí eu tava lendo o Quebra-Nozes, mas também eu não consegui embalar a leitura, dezembro foi muito difícil. Passou também o Natal, passou a vibe, né? Ai, gente, não sei, acho que talvez seja só o espírito natalino que evaporou no meu corpo no dia 26 de dezembro. E aí eu perdi a vibe de ler esse livro. Mas ele não é tão grande e eles são 2 histórias. Depois que eu soube disso, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu tenho aquelas histórias que não vão, sabe? Que a pessoa tá querendo só encher linguiça ali, não tem propósito nenhum, a demora das coisas acontecerem, fica lá só contando coisas aleatórias. Aí tem uns contos fluminenses que eu amo Machado de Assis. Eu amo esses contos, mas contos é muito difícil eu conseguir me apegar do Machado. Eles são mais longos, então são grandes contos, sabe? Demora a enfrentar, assim. Mas são maravilhosos, eu sempre gosto muito, nunca vou esquecer da Miss Dollar, porque a forma de escrita do Machado é maravilhosa. Aí tava lendo ali de novembro para dezembro Orientalismo do Said, que tava amando, eu tava, nossa, adorando a forma que ele escreve, o ponto de vista que ele trazia no livro. Mas é um livro longo e eu tava precisando também de um negócio que esse massacre, né, esse genocídio de Israel contra o povo palestino me afeta muito. Eu tô querendo, assim, nem ver muita imagem, nem ver muita reportagem, porque eu fico, assim, desesperada. E querendo ou não, as coisas, né, essas intentonas, né, de Israel contra a Palestina, contra o povo árabe, já vem de muito tempo. Então esse livro é um livro antigo, mas que ele parece muito atual. E isso faz eu estar sempre relembrando dessa história. Eu tava num momento que eu não tava querendo me estressar com outras coisas que fogem do meu controle, sabe? E é um livro também que eu tava escutando, só que eu precisava de muita atenção pra entender. E cada frasezinha importa ali no que ele tá falando. É um ponto de vista difícil da gente ver na mídia, né, ver outras pessoas falando. Então, é muito complicado, você não consegue fazer tanto assim, perdi essa frase, mas pelo contexto eu sei o que ele tá dizendo, não. Porque como é um pensamento muito diferente, assim, né, uma abordagem muito diferente do que a gente tá acostumada, exige uma atenção redobrada pra gente poder entender o conceito que ele tá falando ali. Então, e é um livro longo, então eu dei uma pausa. Aí teve As Brumas de Avalon, que também é um livro maravilhoso, mas que eu tava escutando no Kindle Unlimited. E com essa mudança eu falei assim, eu não vou mais comprar livros até julho, é minha meta. E também não vou ficar mais gastando mensalmente com o Kindle, Kindle Unlimited, né? Que é isso. R$1 durante 3 meses e às vezes é mais jogo você comprar o livro, porque você passa esse das Brumas de Avalon, por exemplo. Eu tinha alguns livros comprados, então, às vezes no Kindle eu tava lendo alguns livros comprados junto com esses Brumas de Avalon, eu passava, sei lá, 3 meses lendo o livro. E não tava mais com essa promoção de R$1,99, então eu tava pagando, sei lá, R$15. Com R$45 talvez eu já tivesse comprado o livro e ficado pra mim, não ficasse dependendo de Kindle Unlimited, entendeu? Então,
tirei. Aí tem um quadrinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu tava gostando muito, mas também dei uma parada. O Curtiço, que eu tô terminando de ler com a Isabel, do Ler Antes de Morrer. E ela passou um tempão sem atualizar, quando agora no começo do ano ela atualizou 2 vezes, então o livro andou. E tem O Segredo dos Corpos, que era um livro da Dark Side também, real, assim, né, sobre autópsias, sobre autópsias. E eu li só, acho que o primeiro, só que como eu li o primeiro e não vou reler, aí eu deixei aqui como livros que eu estou lendo, apesar de que tem que se editar. Então, gente, é isso. Isso daí são as minhas impressões durante dessas leituras de metade de dezembro, metade de janeiro, dessa ressaquinha aí que eu tive. Obrigada por terem sido a minha terapia. Vamos agora para as minhas metas de leitura de 2024. Como eu já disse pra vocês, é muito difícil pra mim, porque todos os livros que eu comprei, eu tenho vontade de ler. Eu quero terminar de ler O Idiota, porque eu quero ler, eu já li no Tolstói, eu quero ler no Dostoiévski. E eu quero ler mais livros africanos, porque ano passado eu tentei dar essa volta aí no mundo, e aí eu, quando saía dos Estados Unidos, ia pra língua inglesa, né, Reino Unido, Irlanda, aí quando fechava isso, acabava na França, acabava na Europa, em algum canto da Europa, e aí quando eu falava, não, vou ver isso, aí acabava no Oriente, ali, Japão. O destino, assim, foi uma surpresa, não foi tão natural, mas esse ano eu quero me focar em livros, acho que 2 livros da Tag que eu quero ler, que estão na minha lista de quero ler, que eu tenho aqui já, que são do continente africano. Vamos lá. Meta 1 é Berkeley, o Escrivão. 2 é Sonhos em Tempos de Guerra. E Menino Mambazinho, com meta leitura do ano, tá, gente? Ai, gente, é isso. Quero ler Grande Sertão Veredas, eu acho que é um grande que eu quero ler. Ah, e eu quero ler também Os Miseráveis, eu acho que esse vai ser o meu grande foco, assim, neste ano, né? Que eu sei que vai demorar aí uns 6 meses pra conseguir ler, mas eu quero vencer. É isso, gente. Então, Os Miseráveis aí, mas já valeu todas as metas aí do ano todo. Esses 2 livros africanos. O Berkeley e o Escrivão, que eu separei aqui. Quero ler também, deixa eu ver, um autor que eu não li ainda, que eu quero ler o livro dele. Quero ler meu primeiro Jane Austen. Não sei se Razão ou Sensibilidade, não sei ainda, mas eu quero ler meu primeiro Jane Austen. E quero ler o Cabeça de Santo. Cabeça de Santo, porque eu não vou botar um defeito de cor, não, porque ele também é bem longo. Vou colocar Cabeça de Santo da Socorro Acioli como meta. O que vocês acham? Falam aí se vocês têm mais algumas dicas, quais são as metas de vocês. Esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, me acompanhem muito em 2024, eu vou postar ainda a reforma, como é que ficou tudo, como estava tudo. Espero que gostem também desse tipo assim, dessas coisas mais de dia a dia, de vlog. Eu acho importante, eu gosto de gravar também, assim, pra saber da caminhada, né? E é isso, beijos e até o próximo vídeo.